De volta com a Educadora Entrevista, eu estou aqui na companhia do Fábio, representante do Baté. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui. Bom, a gente falava aí um pouquinho, né, a respeito da questão ambiental, do período que a gente vive, mas eu queria iniciar falando dessas catástrofes sequenciais que nós estamos tendo, né? A gente já falava muitas vezes aqui no programa, né? Um dia a natureza manda a conta e parece que ela está mandando com juros acumulados aí, né, Fábio? Então agora a gente já tem essa questão aí da seca, né, que já prevalece aí agosto, não choveu, né? Ou se choveu foi uma chuvinha lá no começo do mês. Então a gente já está todo mês de agosto, agora mês de setembro, já na metade, indo aí para o final de setembro e sem chuva, né? Então a gente está num período de seca muito grande, a umidade relativa do ar está muito baixa. Então a gente está marcando, no Bateia nós temos a estação meteorológica, a gente coloca os dados nas redes sociais e a gente está marcando lá 28% do meio para o final da tarde, 28%, 23% eu já cheguei a pegar de umidade lá no Bateia. Então, é ali no Central Park, né? A medição é feita ali no Central Park, mas isso dá para expandir para a cidade toda. Então, essa umidade baixa está muito preocupante. E ainda que vocês estão próximos a um córrego. Isso, a gente está perto ali do córrego que sai do lago, é o Córrego das Baratas lá, né? Aquele lá, esse é o Córrego das Araras, o que dá continuidade ali do lago, né? Não estamos longe dele, temos uma área de preservação permanente ali até bem consolidada, mesmo assim a umidade chega a 20%, 23%. Perfeito. Isso mostra a nossa condição, né? A gente está aí com praticamente queimadas e incêndios diários em vários pontos da cidade, desde terrenos, e quem faz o trajeto de estrada que vê que não é uma questão de Batatais, é uma questão que está acontecendo em toda a região. No período da tarde de ontem ainda teve um incêndio grande ali, saindo para o Tombacarro, né? Indo lá para Patrocínio Paulista. Aquele pedaço lá da cana pegou fogo ontem à tarde, fez uma fumaça lá, a cidade inteira conseguiu ver com certeza. E esses incêndios só pioram a situação, porque você vai ter fuligem no ar, você vai ter um aumento de gás carbônico, vai aumentar a temperatura, então você vai ter toda ali uma questão local, né? E as questões aí, no caso da falta de chuva, já é uma questão um pouco mais abrangente, né? Um pouco não tão de perto de nós aqui, né? Então já é uma questão em longas distâncias aí que acaba influenciando todo o país. Sem dúvida. E a gente vê a questão do próprio cuidado das pessoas, né, que muitas vezes acabam ocasionando essas queimadas, esses incêndios. O período já está propenso a isso. Uhum. E ainda com irresponsabilidades das pessoas, a gente pode, infelizmente, ter tragédias acontecendo. Com certeza. Então, as pessoas às vezes não têm consciência, junta ali uma folha que varreu da calçada, um pouquinho de folha seca, vai lá e coloca fogo. Uma fogueirinha que você acende ali já faz diferença, né? Então, um terreno pegando fogo, uma área maior pegando fogo, grandes incêndios aí, sempre é muito preocupante. Perfeito. Pensando nessa questão também, né, desse período específico, a gente percebe também o quanto mais estrutura verde faz a diferença. Todo espaço que você tem na cidade com área de sombra e com árvores, é nítido a diferença de temperatura. Isso, com certeza. Então, uma rua bem arborizada, um bosque, uma praça bem arborizado, você tem uma nítida aí, diferença de temperatura, né? E umidade também. Perto ali dessas áreas verdes costuma reter um pouco mais de umidade e você tem um pouquinho mais de qualidade ali do ar, né? E ali também um conforto térmico muito melhor. Eu acho que o Brasil tem alguns motivos a mais dentro da comemoração. Primeiro, porque o nome do país é o nome de uma árvore. Isso, né? né? Segundo, por ter uma das reservas ambientais mais importantes do planeta, né? Então, de fato, temos que começar a pensar mais nessa questão das árvores e zelar um pouco mais por isso, né? Isso. Então é muito importante, né, a gente lembrar aí do dia 21 de setembro como o dia da árvore, né? Essa data foi escolhida justamente por causa do início da primavera. E geralmente acontece aí do dia 20 até o dia 22 de setembro, né? A gente tem o início da primavera, no caso, esse ano, amanhã, dia 22, a gente tem o primeiro dia de primavera. E as árvores são muito importantes, a gente sabe disso, e a reserva que nós temos no Brasil, principalmente a floresta amazônica,
tem uma diversidade biológica muito grande, né? Temos plantas medicinais que ainda estão sendo estudadas, todos os seus benefícios. Então, a gente tem uma riqueza aí muito grande no nosso território, né? Então, a gente tem que ajudar aí a preservar ao máximo aí todas as nossas matas e sem ficar pensando também só na Amazônia, né? Mata Atlântica, nós estamos numa área de cerrado, né? Transição aí de cerrado para Mata Atlântica, predominantemente cerrado. A gente tem que lembrar do cerrado também, que é muito importante. Tem muitas plantas aqui que fazem uma diferença bem grande para o meio ambiente. E todas com características específicas, né? A gente tem esse espaço misto com cerrado, né? A gente estava falando, por exemplo, da questão das queimadas. A gente tem plantas de cerrado que elas dependem do período de incêndio. Então, a gente tem as plantas mais resistentes, aí o angico é uma delas, né, bem resistente aí ao incêndio, né? Então, pega fogo, mesmo que danifica ali um pouco um caule, a planta não chega a morrer, né? Então, a gente tem as plantas resistentes que são próprias já de queimadas, porque tem os incêndios naturais. O problema é que incêndio natural mesmo a gente está tendo pouco hoje em dia. E os incêndios maiores assim são os incêndios criminosos, né? Incêndios que as pessoas acabam provocando. Então, um ciclo natural está sendo quebrado, né? Então, aquele ciclo natural de incêndios que você tem normalmente no tipo de vegetação bioma cerrado, está acontecendo com mais frequência do que acontecia. Então, a gente está tendo aí alguns desequilíbrios já. Perfeito. Renato, como é que você vê a arborização da nossa cidade? A arborização urbana, ela, em alguns bairros aí está interessante, né? Os bairros que estão surgindo agora já tem uma lei um pouco mais efetiva, né? Então os novos loteamentos já estão vindo mais arborizados e os bairros mais antigos, né, já está com árvores muito velhas, algumas árvores aí que já precisam ser trocadas, árvores que foram plantadas e depois com a estrutura que foi feita em volta, acabou ficando comprometido, né? Então você tem árvores hoje que foram plantadas de uma forma errada e hoje está rachando aí o asfalto, está rachando a calçada, né? Está rachando as vias públicas. Então tem algumas árvores que a gente tem que fazer substituição, sim, mas a maior parte delas está boa, né? Está em boas condições e as praças dos novos loteamentos agora estão vindo bem arborizadas. Quando se pensa na questão, a gente às vezes passa por bairros ou por ruas que você não tem nenhuma árvore, né? Outras você tem uma concentração maior. Então também tem aquela questão do próprio morador ter esse interesse, né, em cuidar de uma árvore à frente da sua casa. É interessante até para a própria casa. Você tem uma sombra que você pode usar aí durante o dia ou final de tarde. Aí você tem uma refrigeração da casa até pela árvore. A árvore projeta a sombra dela na residência, deixa a residência mais fresca durante o dia. Então é interessante, né, termos uma árvore na frente de casa. Não é indicado árvores frutíferas por causa do fruto, cai no chão, pode causar acidente. Mas árvores de sombra, sempre é interessante a gente procurar assim, árvores com flores, né, para deixar a nossa cidade não só mais verde, mas colorida, né, com bastante flores aí. E a gente percebe isso, né, nesse período com os ipês e com algumas outras espécies, o quanto muda a paisagem. Então já foi a florada, né, do ipê amarelo, já foi a florada do ipê branco, agora a gente está na florada do ipê rosa, né? Então já temos alguns ipês rosas aí na cidade, bem floridos, né? Então muda a paisagem, deixa a cidade mais bonita. Só lembrando que o ipê não é uma árvore indicada para plantar na porta de casa, né? São árvores de grande porte, indicado aí mais para praças, né? Alguns lugares aí mais específicos. Mas o ipê, com certeza, é uma árvore que deixa a nossa natureza bem mais bonita agora no cerrado, nessa época de seca. E aí você cita uma questão que é importante pensar isso. Não é só plantar a árvore na calçada de casa. Isso. É procurar, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, que tem uma relação de mudas, oferece, inclusive, a muda correta para cada espaço. Exatamente. Então, às vezes você tem um terreno livre em frente de casa, eu vou plantar uma árvore. Aconteceu recentemente agora na entrada do Jardim Veneza, né, que está construindo lá, a rotatória já estava no planejamento, né, de expansão urbana, aquela rotatória ia ser construída. E os moradores tinham plantado ali amora, laranja, eu acho que era limão, tinha várias frutas lá plantadas já, goiaba,
várias espécies muito interessantes, só que era uma área que já estava na expansão urbana, que ia ser a rotatória do bairro, e tiveram que ser cortadas. Então, já fica aí de alerta, né? Tome isso como exemplo, né? E as árvores, elas não podem ser plantadas em qualquer lugar. Às vezes é uma área institucional, que vai virar uma creche num futuro próximo. E às vezes você planta lá um ipê, a hora que o ipê está começando a dar flor, tem que cortar, porque vai construir uma creche, vai abrir uma rua, né? Então não é qualquer lugar. Então tem que ter uma autorização da prefeitura, mesmo para a porta de casa, qual a espécie mais indicada. Algumas espécies não estão sendo mais indicadas para plantio, né? A quaresmeira, a murta, então várias espécies aí elas não podem ser mais plantadas. Então tem que procurar aí uma orientação para plantar a espécie correta aí nos locais corretos. Tem uma questão prática aí desse plantio, dessa ação também, que é fiação, a parte de água e esgoto, né? Então, também tem uma orientação da prefeitura disso. Olha, você pode plantar? Pode, mas essas determinadas árvores e nesses pontos da calçada, para que você não tenha problemas futuros. Exatamente. Então, algumas árvores não aceitam poda. Então, se você planta do lado da fiação, vai ser difícil manter essa árvore. A quaresmeira, por exemplo, né, que eu falei, ela é uma árvore que não aceita muito bem poda. Então, se você planta do lado da fiação, ela vai crescer, por isso que ela não está sendo mais indicada para plantio na área urbana. E as árvores que ficam em grande porte também, né, às vezes planta uma árvore que vai crescer 20 metros, né, inviável, né, totalmente inviável, mesmo do lado que não tem fiação. Então, de repente, essa árvore, no futuro, aí, ela pode começar a derrubar galhos, vai cair em cima das casas. Então, tem que ser a espécie correta, né? Perfeito. A Daniela coloca uma questão, né? Muitas vezes vemos pessoas reclamando da sujeira nas ruas, mas isso é uma questão de conscientização de cada um, né? Ela cita aqui o exemplo da mata da área de preservação ali próximo ao condomínio Espanholas. Alguém consciente fez uma limpeza na área e as pessoas mal educadas, né, continuam jogando lixo, né? Ela coloca a questão mesmo de haver educação, né, baseada nesses interesses. Isso. Então, o Bateia trabalha com a educação ambiental desde a pré-escola, né, até ensino médio, terceira idade. A gente trabalha com todos os públicos. Mas isso acaba sendo até uma questão cultural, né? Então, você tem os chamados bota-foras, aí estão pela cidade toda. Então, ali na área de preservação permanente do córrego, toda a continuação desse córrego também tem uma área séria ali de descarte de lixo, né, indevido. Então, a gente tem aí problemas de lixo jogados e a gente tenta, né, o máximo possível, trabalhar na educação ambiental com as crianças, né, para essas crianças irem incentivando os adultos a não jogar o lixo em qualquer lugar, né, sempre manter aí a nossa cidade limpa, porque a gente sabe os problemas que isso gera, ainda mais jogado diretamente na PP, esse lixo vai cair no rio, né, ele vai ser carregado aí. Então, a gente tem problemas aí muito sérios com esses bota-foras, né, que a gente chama popularmente. E, de fato, é uma falta de consciência nesse sentido, né? Porque muitas vezes a mesma pessoa que joga o papel no chão está reclamando da sujeira da cidade horas depois. A mesma pessoa que pega o seu entulho ou o seu lixo e joga no bairro vizinho, reclama quando joga no bairro dela. Isso. Então, são coisas aí que as pessoas fazem, né? Parece que já de costume. Eu sempre joguei lixo aqui e vou continuar jogando. Então, acaba acostumando, né? Então, esses maus costumes que a gente tem que ir tirando. A nossa aposta é com as crianças, para essas crianças tentarem puxar a orelha dos adultos aí, né? Para a gente conseguir ir melhorando aos poucos. Esse trabalho é um trabalho demorado, a gente tem que mudar uma geração inteira. Então, até a gente conseguir mudar essa geração, vai levar um tempo, né? Então, mas é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Perfeito. Quem mais aqui com a gente? A Sônia, né, colocando que lá nas proximidades dos bancários foram plantadas 2 árvores, ficus, elas ainda estão pequenas, mas no futuro poderão causar algum problema, né, uma vez que estão plantadas próximas à calçada. Não seria o caso aí de, né, a pessoa que plantou já ter alguma informação e
transplantar essas árvores? Com certeza. O ficus ele tem uma raiz muito agressiva. Ele, além dele ficar num grande porte, tem ali no lago mesmo, né? Tem uma logo ali, faz uma sombra gigantesca. Ela está num lugar bem apropriado. Ela está longe ali das vias, porque o ficus, a própria raiz dela, ela procura água e às vezes procura água dentro de encanamento. Então ela estoura encanamento. Numa calçada não é nem um pouco indicado o plantio dessas árvores porque elas são muito agressivas. Então já é interessante descobrir aí quem plantou, né? De repente plantar no local mais apropriado, ver com a prefeitura um local que ela pode ser transplantada e plantar uma árvore de menor porte, né? Para ficar mais adequada ao local. Perfeito. E essa questão a gente vê que a administração é mais prática do que a gente imagina, né? Chegar lá, fazer um ofício, olha, tal árvore está irregular, vamos transplantar agora. O ideal seria não plantar, né? Então, antes de plantar, já procurar a orientação correta. Já que está plantado, vamos ver a melhor forma, né? Porque destruir uma vida, né? Destruir uma árvore não é interessante. Então, a gente acha um outro local mais adequado. Mas antes disso acontecer, já tem que ser feito aí às vezes as pessoas nem sabem, né, que tem essas regras, né, do plantio de árvores. Então é interessante divulgar, né, ir falando para os vizinhos. Se você vê o vizinho plantando, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, nós lá no Bateia também, a gente orienta a forma correta de plantar a muda. Então você não pode plantar a muda de qualquer jeito, tem uma distância mínima da guia, né? Então você tem que pensar que essa árvore ela vai crescer o caule dela em largura. Então às vezes planta pertinho da guia, ela vai quebrar a guia. Então, tem a posição certa para plantar, o espaço adequado da calçada que você vai deixar. Às vezes as pessoas deixam um espaço muito pequeno ou colocam aqueles tubos de concreto, né? Até hoje, até brinco com as crianças, mesma coisa de uma pessoa de salto alto. A pessoa não consegue se equilibrar muito bem. Se você coloca um cano de concreto para a raiz ser conduzida daquela forma, a planta ela vai ficar instável, porque ela não vai conseguir se equilibrar muito bem. Então, você não pode colocar esses canos de concreto, é só plantar ela um pouco mais fundo, planta ela no nível do asfalto, que a raiz vai sair do asfalto para baixo. Então, tem todas as regrinhas, né? É só procurar a orientação, tanto o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, muito receptivo, nós lá do Bateia, estamos sempre de portas abertas aí para orientar a população. Começamos o programa falando da seca, que está inclemente nesse ano, mas também porque é responsabilidade nossa, né? Pelo descaso e pelo descuido que nós estamos tendo com a Amazônia. Então, na década de 80, década de 90, falava-se, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? As algas marinhas liberam muito mais oxigênio do que as florestas, né? As florestas também consomem oxigênio durante a noite, é um ser vivo, ele respira como nós, né? Então, enquanto não tem luz do sol, eles respiram oxigênio. Então, acaba ficando um pouco balanceado. Claro que a planta usa menos, né, oxigênio do que ela libera. Mas a questão principal da Amazônia não é só essa purificação do ar ou a liberação de oxigênio para a atmosfera. A gente tem já estudos comprovados que a chuva que vem aqui para o centro do Brasil, para o sudeste e sul, são chuvas que vêm da umidade da Amazônia. Então, os ventos vêm pelo Oceano Atlântico, empurram essa umidade que está evaporando da floresta amazônica, bate na Cordilheira dos Andes e essa água vem para essa parte do Brasil, aqui a região central, né, e sudeste do Brasil. Então, são os chamados rios aéreos. Então, nós temos rios aéreos aí vindo da Amazônia direto para cá. Quanto maior for o desmatamento da Amazônia, pior será nosso regime de chuva aqui no Sudeste. Então, desmatando, tirando as árvores lá que estão jogando essa água para a atmosfera, a gente vai perder as chuvas aqui no Sudeste. Então, isso já está comprovado, né, que acontece dessa forma. Essa umidade, a boa parte dela, da umidade que forma as chuvas aqui no Sudeste, vem do norte e vem aí trazidas pelos ventos lá da Amazônia. Perfeito. E que seriam fundamentais, a gente percebe aquele período de escassez de água no estado todo, né, que acabou afetando São Paulo, parte de Minas, enfim, norte do Paraná, a gente teve uma escassez grande em todas as regiões, e parece que não aprendemos, né? E de novo a gente tem discussão no Congresso de Liberação de Área da Amazônia para mineração, a gente continua com discussão a respeito de liberação de área para plantio. Isso. Então, as áreas hoje já devastadas da Amazônia já é mais do que suficiente para a produção, né, de carne. Lá tem muita produção de gado para corte, né?
tem algumas áreas de mineração também. Se a gente ampliar ainda mais, a gente já está recebendo já os reflexos dessas ações do passado, né, de colonização do norte do Brasil, né? Então, vamos para o norte, vamos desmatar, vamos plantar, só que agora a gente já está percebendo que os resultados não foram bons. Então, a gente tem que começar a repensar. E agora, discutir um desmatamento, né, uma liberação de uma área para mineração na Amazônia é uma questão muito séria. Então, se a gente perder aquele massivo, né, arbóreo que a gente tem lá, vai ser uma perda grande, não só em biodiversidade, mas também em qualidade de vida. Sem dúvida. E de fato, né, se tem uma preocupação muito grande do mundo com relação à Amazônia, né, porque a gente viu o reflexo aqui, mas tem visto o reflexo no mundo, porque as mudanças climáticas, por mais que as pessoas digam que não, por mais que apareça um cientista ou outro dizendo que não é um fenômeno causado por nós estamos pagando o preço, a natureza está cobrando com juros. Com certeza. E a gente tem visto aí a série sequencial de catástrofes que o mundo tem sofrido. Então é só a gente imaginar aí no ciclo do carbono, né, o tanto de gás carbônico, se pensar só no carbono, né, sem ser ele na forma de gás combinado com oxigênio, né, o CO2, o carbono puro, ele é armazenado no tronco das árvores. Então imagina para formar um tronco de árvore que é praticamente carbono, o tanto de carbono que a gente tira da atmosfera. Então, uma árvore de grande porte lá da Amazônia, por exemplo, pega lá, castanha do Pará, qualquer árvore de grande porte, mesmo as nossas aqui, né, paineira, angico, olha o tanto de carbono que tem preso naquela madeira. Aí a gente desmata o cerrado, por exemplo, para usar essa madeira como carvão, né, fazer carvão e queimar esse carvão. Então, a gente está liberando um carbono que não era para estar na atmosfera, era para estar aprisionado nessas árvores, era para estar aprisionado lá no petróleo, no subsolo. E a gente está jogando esse carbono para a atmosfera. Então, isso vai agravando, com certeza, aí, o mundo todo. Perfeito. Fábio, para quem quiser conhecer o trabalho da Bateia, entender um pouquinho melhor esse funcionamento, como é que deve proceder? Isso, então, o programa Bateia faz parte da Fundação José Lazzarini, fica no Central Park, lá na rua Alfeu Gasparini, no número 220, temos o Viveiro de Mudas e temos também os trabalhos de educação ambiental. Então, de repente, algum grupo de interesse que quer fazer uma atividade um pouco mais intensa, assistir um documentário voltado para o meio ambiente, né? É só marcar lá com a gente, tem o telefone também, 3761-7757, é só entrar em contato com a gente pelo telefone também, pelas redes sociais, nós temos também o Bateia nas redes sociais, é só procurar a gente, estamos de portas abertas aí para atender qualquer público aí nessas questões ambientais, nessas questões muito importantes aí para o nosso bem-estar. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós conversamos com o vice-prefeito, com o Sebastião Oswaldo Mazzaron, falando um pouquinho a respeito de recursos para o município, entre outras ações. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, recebo agora o vice-prefeito Sebastião Oswaldo Mazzaron. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós tivemos essa notícia aí da liberação de alguns recursos, né, via deputado Baleia, para algumas obras de impacto no município. Não, na verdade, há tempos o Baleia já tinha se comprometido com a gente. Ele perguntou o que seria mais interessante, inclusive fizemos uma reunião, estavam presentes vários PMDBistas, dentre eles a vereadora Maria das Graças, o Vladimir, o presidente da Câmara, e nós, na oportunidade, dissemos a ele que nós precisávamos de recurso para o novo distrito industrial, porque sempre tivemos em mente que em fases como essa que estamos passando aí no país, com essa dificuldade econômica, essa crise política, nós precisávamos ser arrojados, dar oportunidade para que esses empresários também arrojados, que estão pagando aluguel, pudessem fazer o seu barracão, o seu empreendimento, para a geração parar de pagar aluguel, pagar o seu próprio empreendimento e, com isso, gerar empregos e maiores recursos para a nossa cidade. Portanto, ele destinou esse R$1 milhão, que já foi assinado a semana passada o convênio com a Caixa Federal, agora vai estar em processo de licitação. Creio eu que dentro de 60, 90 dias, o
os trabalhos se iniciem no novo distrito industrial, e esse recurso vai dar para fazer pelo menos metade da infraestrutura daquele distrito. Perfeito. E que é fundamental, né? É uma questão que a gente vem aí ano a ano tentando, mas que está em duas vias também, a gente sempre tem que ressaltar isso, né? Está na questão estrutural da prefeitura oferecer essa infra, mas também do empresariado de investir, construir e expandir, né? Porque quando a gente pensa também aqui no distrito antigo, né, a gente tem estruturas de terreno que ficaram anos paradas, ainda mais que na época ainda era aquela questão de entre aspas, doar o terreno, né? Na verdade, José Luiz, nós estivemos conversando, nós precisamos achar uma fórmula diferente, mesmo porque ali foram feitos lotes e esses terrenos, essa área foi adquirida pelo município há muitos anos e até hoje não foi utilizado por falta de infraestrutura. Tinham empresários que queriam 3.000 metros, como foi processo licitatório, ele conseguiu 1.000 metros em um lugar, 1.000 no outro, ficou dividido, alguns não estão pagando, vão devolver, nós vamos fazer uma reunião, mas nós não podemos, nós temos que estabelecer que a pessoa que conseguiu, porque esses terrenos são subsidiados pelo poder público, é dinheiro de todos. O que tem que acontecer? A pessoa vai ter um prazo para fazer o seu empreendimento, construir, começar a trabalhar. Ele não fez, ele perde. Ele perde e perde o que pagou. Porque nós estamos com uma situação aqui no Distrito Industrial Têxtil. Faz quantos anos que tem esse Distrito Industrial? Quantos prédios, quantos empreendimentos ali foram feitos? Será que alguns compraram para especulação imobiliária? Se isso ocorreu, não pode, porque é dinheiro nosso, é dinheiro de toda a população que subsidiou aquilo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar providências. Isso está sendo feito o levantamento, todos serão chamados, não sei a decisão definitiva do prefeito, qual será, mas que ou se dê um prazo mínimo de 1 ano para concluírem, porque já venceu todas as etapas, ou já retoma de uma vez. Não dá mais para você fazer um empreendimento, a prefeitura, a população, é o dinheiro público, você adquire, você disponibiliza para empresários e a pessoa usa para especulação imobiliária, não faz nada. Você mesmo aí está vendo o antigo distrito industrial, nós temos espaços ali e que não foram bem utilizados. Então, precisa ter regras e que essas regras sejam cumpridas efetivamente, tanto dos empresários, dos adquirentes dos terrenos, seja a que título for, seja da prefeitura. Não cumpriu, tem que fazer, tem que tomar. Não cumpriu, é um contrato, né, bilateral. Você aceita as condições, mas depois não cumpre e a administração pública fica inerte. Isso não pode acontecer mais. Perfeito. Dentro dessa liberação do recurso, é um recurso de vulto, né, a gente sabe disso, né, 1 milhão para o distrito. Foi 1 milhão para o distrito, tem 300 mil para a Santa Casa. Ontem eu conversei com o Silvio, eles vão adquirir vários equipamentos, ainda não foi liberado esses 300 mil, inclusive vou contactar o Baleia, e 100 mil para o Asilo São Vicente de Paulo. O Baleia nunca esqueceu de Batatais. Isso é questão de reciprocidade. A população, em todas as eleições, tem dado a resposta, ele é o mais votado, e ele tem um carinho especial por Batatais, e ele já disse isso. E ele canaliza a maior parte dos recursos que por emendas parlamentares para Batatais, proporcionalmente à população e à cidade. Há pouco tempo, ele e o Léo Oliveira marcaram, tivemos eu, prefeito, em Brasília, em quase todos os ministérios, onde abriram portas, nós fizemos alguns pedidos e estamos aguardando. Nós sabemos, por exemplo, eu fiz já o projeto, está pronto, das câmeras de proteção em torno da cidade, de entrada e saídas, as chamadas OCRs, câmeras com um programa inteligente. O custo de implantação
fica em torno de R$ 1.200.000. Só que foi contingenciado no Ministério da Justiça mais de R$ 1.200.000.000. Então, essas dificuldades nós estamos encontrando, mas com o apoio, com o prestígio que o Baleia e o Léo Oliveira têm junto ao governo central, tenho certeza que nós conseguiremos mais recursos para a nossa cidade. E de fato passa por isso, né? Não é só fazer a emenda, é conseguir com que a emenda chegue. Porque muitas vezes você fala, o deputado fez a emenda de 1 milhão para Batatais, o outro fez de 500 mil, o outro fez de 200 mil, só que esse dinheiro, se não fizer um trabalho político para liberação, não vem. Por exemplo, nós temos emenda no estado de São Paulo desde 2013, e infelizmente o governador não vem liberando essas emendas. Tem uma do Baleia, me parece que de R$ 500 mil, destinada a Batatais no estado de São Paulo, que ele foi pessoalmente na Casa Civil, a meu pedido, na tentativa de fazer essa liberação. Infelizmente, até esse momento, o governador não deu o OK, não fez a liberação. A gente percebe que a cidade, quando se coloca no panorama regional, teve muito dessa consideração do aporte dos recursos federais, né? Isso tem ajudado a conseguir enfrentar dificuldades que estavam prementes aí. Se não fossem esses apoios, a gente estaria num momento muito mais complicado. Na verdade, se você tem uma previsão orçamentária de R$ 165 milhões, a queda do FPM, do ICMS, nós temos uma folha de pagamento que chega a quase 54%. Nós temos que aplicar 25% da educação, 15% na saúde. O que nos resta para o investimento? E os outros setores? Então, é muito difícil. Agora está fazendo a operação tapa-buraco, a gente muitas vezes ouve críticas favoráveis e desfavoráveis, porque não está certo, porque não está fazendo o correto, porque o correto deveria ser dessa forma. Lógico que nós não estamos fazendo da forma perfeita. E não temos condições de fazer isso, mesmo porque nós fizemos o levantamento, temos mais de 6.200 buracos na cidade. Nós temos ruas que não dá para tapar buraco, tem que fazer o recapeamento. E onde está o recurso? Nós buscamos e conseguimos adquirir o asfalto, só que nós não temos a mão de obra suficiente que dê conta, e nem equipamentos, veículos. Então, a dificuldade é muito grande. Eu até brinco com o doutor Pimenta, que é o nosso secretário de obras. Eu falei assim, olha, você tem que ter um carrinho, porque às vezes tem um buraco maior em determinado lugar, ele já foi atrás, conseguiu um veículo menor, o Areuvaldo conseguiu disponibilizar ao setor de obras, para que faça o trabalho emergencial. Agora está fazendo uma licitação, Luciano, para se contratar uma empresa para mão de obra para tapar os buracos da cidade. Quer dizer, nós buscamos, fizemos um esforço danado, o prefeito fez um esforço danado, conseguimos o recurso para comprar o material e nós não temos como fazer o serviço com eficiência, porque nós não temos servidores suficientes. Então, nós estamos buscando criatividade, e se não vier recurso, eu até sou um crítico desse tipo de funcionamento do nosso país, que você produz a riqueza no município, você manda todo o recurso para a União e para o Estado e depois volta um pouquinho para nós. Isso está errado. Aí você tem que ir a Brasília, a São Paulo, ficar lá batendo caneca para pedir de volta um pouquinho mais de recurso para que nós possamos fazer o trabalho necessário para o bem-estar da nossa população. E isso depois você, quer dizer, o deputado, aí nós temos que, eu acho que nós tínhamos que votar pelo trabalho que a pessoa faz e nós tínhamos que já ter esse recurso sem ter que ficar batendo canequinha, tá? De tendo que ir lá implorar. Quando eu fui a Brasília, Zé Luiz, vários prefeitos, nós fomos no Ministério das Cidades. Aí o secretário executivo do Ministério falando que teria recurso sim, cidades até 60 mil habitantes poderiam captar 15 milhões de recursos para a infraestrutura da cidade. Falei, poxa, interessante, é ótimo, né? Mas financiado, tem que pagar juro. Eu falei, o quê? Ele falou, tem que pagar juro, como é que nós fazemos? Eu saí da sala, não fui grosso, nada,
deveria ter sido, até penso, eu saí da sala, saí e falei com os assessores do Baleia. Eu falei, não vim aqui para ouvir isso, sinceramente. Eu fiquei revoltado, eu falei para o Baleia, falei para ele, mas que foi? Eu sei, Baleia, você trouxe, mas não é possível, não é possível. Nós fazemos tudo, nós produzimos riquezas, nós pagamos os nossos impostos, vai lá para cima, essa bandalheira lá, e nós aqui, 51 milhões que encontraram lá, ajudaria a gente a asfaltar a nossa cidade aqui. Dinheiro roubado. Inclusive, precisava se ver, com toda essa bandalheira que fizeram com o nosso país, se não há relação de causalidade com mortes que estão ocorrendo em hospitais por falta de recursos, que não são repassados porque estão sendo roubados, na segurança pública, pais de família sendo mortos todos os dias e ninguém está preocupado com isso, né? Está preocupado em barrar processo contra o Ministério Público dando ao Joesley, Ministério Público Federal dando ao Joesley tudo o que ele quis, um dos maiores criminosos do país, e ninguém, a princípio, havia questionado, né? Está aí ó, o que está acontecendo. É o nosso país. Não tem, hoje, instituição, todas as instituições têm que ser fiscalizada, todas. Não pode ninguém estar acima da lei. Infelizmente, no nosso país ainda existem algumas acima da lei. E, de fato, né, é uma questão absurda, né, de se ver isso, porque o dinheiro sai daqui, como você bem coloca, né, vai para a federação para ir para as malas de dinheiro que a gente viu lá. Né, não existe um perfil, não existe um controle. Aqui no município, qualquer pessoa tem acesso, consegue contar os centavos do recurso público e o que nos é arrancado e que não volta nunca mais, e a gente vê essa bandalheira. Não, é tudo questão... a gente fica entristecido porque agora quem tem que pagar? A gasolina sobe toda semana. Eles aumentam impostos. Eles agora querem que o pobre, que depende, já ganha um salário mínimo, tem que trabalhar 50 anos da vida e na hora ele está morto. Ninguém aposenta mais nesse país. A culpa é da Previdência, não é do desmando da Previdência, não são das empresas que não recolhem a Previdência, não são as atitudes omissas e inertes do Estado e da União que não fazem com que essas empresas recolham seus impostos. Então é triste. Nós aqui em Batatais, em busca de dar oportunidade às pessoas, fizemos um refis para 100 vezes. Olha, eu acho que não tem 1.500 pessoas que procuraram a prefeitura para fazer o refis. Só que depois o que vai acontecer? Medidas terão que ser tomadas. É o que eu falo, não depende do Zé Luiz ou do Mazarão. A lei nos cobra. A lei vai impor e impõe ao administrador responsabilidades. E nós temos que cumprir a lei. Então, não haverá alternativa. A água vai ser cortada, como a energia é cortada quando não se paga. Isso tudo terá que ser feito. Então, nós temos a nossa... Agora, a população tem o direito e o dever de cobrar do seu político, sim. Ele tem que cobrar. Me ligaram ontem, a lâmpada da rua tal está queimada. Eu já passei, nós temos um grupo de iluminação pública, inclusive feito pelos próprios servidores da área. Ontem saíram, era de noite, trocando lâmpadas na cidade. Nós estamos procurando fazer. Nós estamos tentando melhorar. Esses dias eu, na prefeitura, Luciano, chamei o pessoal, o Fabinho, o pessoal da licitação. De janeiro até agosto, quantas licitações foram feitas aqui em Batatais? Ô, doutor, não, vou tirar um relatório. Eu falei, tá bom, tira o relatório. Tirou o relatório. O relatório não dizia nada. Licitação para medicamento, licitação para isso, estimativa, 2.700.000. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Falei, mas é o que tem. Eu falei, não, você vai chamar o técnico aí, o que entende de computação. Eu quero um relatório. O dia que abriu a licitação, qual o objeto, qual a estimativa, quais são as empresas que concorreram ao certame, quais as que venceram, tá? O valor do contrato,
a data do contrato e o prazo de duração. Aí eu vou analisar. Bom, uma semana foram lá, fizeram. Hoje, se você, daqui 2 anos, chegar e falar, eu quero saber todas as licitações que tiveram em Batatais, você vai apertar um botão no computador, ele vai te apresentar, você vai pegar e vai olhar. O dia que foi feita a licitação, o objeto da licitação, o valor estimado, o valor do vencido, a empresa que venceu, as que concorreram e não venceram, a data do contrato e a duração do contrato. Aí sim. Então nós precisamos dissecar, nós precisamos saber da administração que está existindo. E isso está sendo feito o levantamento. Está feito o levantamento, o André da administração, secretário de administração, vem fazendo, levantando todos os imóveis do município. Tudo isso nós precisamos saber. Porque você só tendo conhecimento do que está na tua mão, como você vai administrá-lo. A dona Helena, né, pedindo ajuda para conseguir a limpeza do postinho e da quadra lá do alto do São Luís, CML, do conjunto lá. Ah, tá. Depois você me passa tudo certinho por mim. Tatiane, tá, por gentileza, né, gostaria de saber o que acontece com o OBS do São Carlos, né? Se existe a possibilidade de inaugurar o espaço que já foi construído. A questão é essa, né? Nós estamos numa fase que nós estamos fazendo, e eu falei que nós temos que priorizar, já conversei com o prefeito. Nós temos servidores públicos que passaram uma fase aí sem recebendo atrasado, não pagando os seus direitos. Às vezes se descontava do salário do servidor um empréstimo consignado e não pagava o banco, o nome ia para o Serasa. Então nós temos várias responsabilidades e nós estamos fazendo um esforço danado para que o servidor receba em dia, porque ele trabalhou e ele tem que receber. Nós temos as UBSs todas, e se as pessoas se recordarem, nós tínhamos reclamação da saúde todos os dias. Quando da campanha nós dissemos, falta dinheiro, mas também é questão de gestão. A saúde agora não se tem mais reclamação, a não ser casos pontuais e que são resolvidos imediatamente. Então, tem alguns lugares, tem creches que foram construídas também e que ainda não foram instaladas. Por quê? Porque nós não podemos e não temos como, diante da lei de responsabilidade fiscal, contratar mais servidores. Então, não tem como instalar. Os equipamentos, por enquanto, também não temos como adquiri-los. Nós temos que fazer, mas também não adianta adquirir equipamento e não colocar em funcionamento se você não tem o ser humano para operacionalizá-lo e vai estragar. Então, as pessoas têm que entender que, nesse momento, nós estamos reequilibrando as finanças públicas, tentando trazer uma melhor distribuição desse dinheiro para que nós possamos cuidar da infraestrutura, melhorar o que está estragado, recuperar, para depois começarmos aí as novas instalações que são necessárias, mas nesse momento não são viáveis financeiramente e economicamente. Todo mundo sabe como se encontra o nosso país. Uhum. E de fato se vê isso, né? A gente teve aí um momento, e aí a gente entende o quadro da corrupção, da estrutura do país, que a gente estava sendo governado por empreiteiras, né? Toda a verba e todo o recurso era obra, obra e obra, né? Então você ia, na educação era a construção de escola e creches, na saúde era a construção de UPAs e UBSs ou compra de veículos, no esporte era, né, Copa, Olimpíada, cobertura de quadras, né? Não tinha nada do ponto de vista humano. Não, né? Se cuida se cuida de prédios, de paredes, e nós deixamos de construir e cuidar do maior templo que existe, que é o ser humano. Nós, como você falou, as empreiteiras, o negócio é construir, não importa o que, como e quando. E onde? Tem que dar dinheiro para construir. É o que eu falo, aqui em Batatais, 27 anos como delegado de polícia, a maioria dos centros comunitários em Batatais eram utilizados por bandidos, porque é entregue à população e a população não bem utiliza. E agora faz-se um bairro,
a gente queria um centro comunitário. Nós precisamos repensar essa forma de agir, sabe? Junto, população, não estou dizendo eu, Zé Luiz, ou próximo prefeito, acho que a população precisa começar a refletir. Tem uma área da cidade aqui, entre o Jardim Elisa e o São Carlos, tem uma área. O Zé Luiz queria, eu era vereador, fazer uma cancha de bocha, queria. A população de lá veio tudo em mim. Não, mas para que isso? Não, nós não queremos isso. Isso aí vai só juntar, mas nós não queremos. Falei com o Zé Luiz na época, ele não fez. Ele não fez. Por quê? Porque a população se manifestou. Agora, muitas vezes pede-se uma coisa e depois acabam não utilizando. Então, nós precisamos, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro de todos nós que são aplicados em coisas que muitas vezes não são bem utilizadas. Então, a população precisa analisar, ir ao poder público, juntos, vamos decidir o que é melhor para cada localidade. Agora, depois que muitas críticas foram feitas de centros comunitários abandonados, alguns estão sendo bem utilizados e muito bem utilizados. O César pergunta, né, se existe ou se haverá alguma parceria com o Senai para cursos de qualificação. Olha, o setor de esportes, a nossa diretoria, né? Isso. De esportes está fazendo vários convênios com o SESI. E nós já conversamos também com o Orlando, assessor do Paulo Scaff. Ele ficou de vir hoje, ele está em Franca, ficou de passar aqui. Tem vários projetos que eles vão direcionar a nós. E assim que ele estiver aqui, obviamente, nós vamos pedir cursos de qualificação. Teve pessoas me procurando também, egressos do sistema penitenciário até, querendo mudar de vida, querendo trabalhar. Perguntei para ele, além do crime, o que você sabe fazer? Nada. Então, eu já direcionei o sindicato rural, né? Lá do André Bianco, isso, do Júlio, vereador, eles vão dar curso de tratorista, de roçadeira. Então, eu falei, vai lá, se qualifique primeiro, para depois vocês pleitearem um trabalho. Então, é importantíssimo a participação do município, a parceria com o Senai, para a qualificação da mão de obra. Porque o homem qualificado, ele encontra com maior facilidade o seu emprego. E, de fato, né, a gente vive um paradoxo, a gente sempre fala disso no programa, em que muitas vezes você tem vaga de trabalho, mas não tem mão de obra qualificada. Aqui, eu me recordo uma oportunidade que teve uma empresa que teve que contratar um curso para 10 pessoas, para ele escolher 2 para trabalhar, para pilotar uma pá carregadeira. Então, você vê, por mais simples que pareça, que não demore 1 ou 2 dias um curso desse, é necessário e a pessoa se qualifica. Então, tem vários cursos. Teve uma época aí que estava precisando de soldador em Batatais e não conseguia. Soldador ganhando, na época, naquela oportunidade, R$ 2.200, R$ 2.500. Era quase 5 salários mínimos. E não achava, porque não tinha pessoas qualificadas. Porque agora tem vários tipos de solda, né? Solda MIG, solda não sei o quê, que eu não entendo muito bem, mas as pessoas têm que qualificar. Na oportunidade, o Scaff falou que você colocar uma escola aqui de forma definitiva é muito difícil, mas fazer um levantamento de quais são as necessidades na indústria de Batatais, ele manda os professores dentro da própria empresa ou disponibilizam um espaço, daria o curso de qualificação como soldador e qualquer outra coisa aqui em Batatais. Faria essa parceria. Então, eu estou esperando o Orlando passando aqui, já vamos conversar. É que nós estamos tendo que priorizar, temos que ter prioridades. Não dá para agir de todas as formas. Você, Luciano, na área da cultura, procurando fazer o teu trabalho, fazendo muito bem a educação, o esporte,
Nós estamos atacando para todos os lados para fazer bem. Não precisa ser em quantidade, mas tem que ser com qualidade. E isso eu orgulho da nossa equipe de administração, porque está tendo muita qualidade. E uma questão também, eu acho que de responsabilidade administrativa, né? Porque se você não faz uma ação de maneira sustentável, né? A gente via aí na audiência pública, na última audiência pública da Câmara, em que um dos pontos destacados pelos vereadores era isso, né? Olha, não é só a ação que está sendo feita, mas é mostrar que a ação está sendo feita e a conta está sendo paga já. Não está sendo empurrado para ser pago no futuro, para ser pago amanhã, porque sobra para a população, né? A gente via no passado do país tinha aquele discurso de 50 anos em 5. Né? Aí eu tinha um professor que ele dizia exatamente isso. Sabe o que quer dizer 50 anos de desenvolvimento em 5? Que você vai ter 45 anos de conta para pagar. É o que acontecia. Antes da lei de responsabilidade fiscal, era uma irresponsabilidade geral. Hoje, a dificuldade é muito grande, é o que eu falei. Se você não tomar determinadas atitudes que a lei determina, aí você sai da administração pública e fica respondendo processo a vida inteira, por omissão, por ter se omitido. E nós não podemos mais ficar sendo só, dizendo sim, o político, ele fala sim, sim, e sorriso na cara, né? Tapinha nas costas, e você vai pagar a conta eternamente. É o que aconteceu. É melhor você ouvir de um político que não é possível fazer, que não está certo fazer dessa forma. É melhor o político tomar uma medida que às vezes é amarga agora, mas ali na frente vai ser o melhor, do que aquele que, simpático, sempre sorrindo, te tratando da maior maravilha, e na verdade ele está solapando a tua dignidade, está tirando tudo que você tem de futuro. Não eu tenho 53 anos, mas a minha sobrinha, que tem 2 anos de idade, as minhas outras sobrinhas, que têm 29, 30 anos, que estão lutando aí, estudando, outros sobrinhos mais novos, o Renato, que mora comigo, que trabalha lá na chácara, está lutando com a vida, está tentando conquistar alguma coisa. Então, é por essas pessoas. O político não dá mais, o político tem que falar a verdade. Não dá mais para ficar enganando, e o povo precisa parar de ser enganado. Eu vou dar um exemplo, não é crítica a ninguém, não. Eu perdi uma eleição por 3%. Eu não quis ser candidato a prefeito dessa oportunidade, porque eu sabia a situação que se encontrava. O município não é culpa de é culpa de toda a estrutura. A Casa de Apoio em Barretos está passando dificuldade porque não tem um tostão público. Eu pedi e quero agradecer aqui à população que nos auxiliou e muito com relação a materiais de limpeza. A minha gratidão. Mas ainda precisamos de doadores mensais, 50, 100 reais, para que nós possamos, pelo menos, cobrir as despesas mensais. Mas digo a vocês, independente disso, nós vamos continuar com a casa, que foi um compromisso de campanha e eu perdi a eleição. E a casa está lá, funcionando há 3 anos. Sabe o que é isso? Comprometimento com a população, é seriedade, não é mentira, para ganhar voto. Eu não estou preocupado, como muita gente perguntou para mim, já me pergunta, e o Zé Luiz vai te apoiar na próxima? Nós começamos esse ano a administração. Começamos esse ano. Não estou preocupado com a eleição daqui 4 anos. Não tem compromisso nenhum, porque depois o Zé Luiz não apoia, fala assim, olha lá, Zé Rasteira, porque ele não apoia ninguém. Comigo ele não tem compromisso nenhum de apoio. Não fiz esse compromisso. O compromisso que eu tenho com o Zé Luiz, quando nós fizemos aliança, foi para bem administrar a nossa cidade para a população. Mais nada, mais nada. Foi esse o nosso compromisso. Nós não temos compromisso futuro de apoio, nós não temos compromisso nenhum. Indiquei alguns nomes que ele não aceitou para o secretariado. Tem secretários maravilhosos da confiança dele e hoje da minha confiança. Então, nós estamos em harmonia para o bem da nossa cidade. Divergências sempre teremos, eu e ele. De ideias, de pensamentos, mas as nossas divergências vão sempre convergir para o bem da população. Tenho certeza disso. Pensando essa perspectiva de futuro, né? O prefeito, quando esteve aqui, falava muito dessa questão
desse ano de colocar a casa em ordem, de pagar, acho que quase 30 milhões de dívida para que o município pudesse funcionar, ano que vem com essa perspectiva de fôlego, né? Olha, de tocar uma cidade com um número menor de dívidas e podendo, de fato, fazer um pouco mais de investimentos. A nossa vontade é essa, o trabalho está sendo feito para isso, mesmo com essa contenção de despesa, até forçada, viu? Não é porque nós vamos economizar, pôr na poupança dinheiro público não é para pôr na poupança. Nós temos que aplicá-lo e aplicá-lo bem, tá? Mas a nossa esperança é que esse ano a gente consiga cumprir os nossos compromissos obrigatórios em dia, para que o ano que vem, tendo um fôlego, resgatando, pagando essas dívidas, que reste mais dinheiro para que nós possamos fazer maiores investimentos, inclusive de infraestrutura, que é necessário, mas investimentos para a população, melhorar a saúde, que eu reputo que hoje a saúde do município de Batatais está muito bem, mas precisamos melhorar, nós precisamos ter espaço para a cultura, melhorar a cultura, o esporte, o trabalho que o Bosquinho e o Bolão estão fazendo é fantástico, está fazendo agora, fez uma parceria com a PAI, fez parceria com a Fundação Lazzarini, isso é importante. Eu sempre disse que o esporte é um dos melhores fatores de inclusão social. Você vai fazê-lo, essas crianças, esses adolescentes, eles vão entrar para ser campeões, mas se não se tornarem campeões na área que ele escolheu, se tornarão bons homens. Então, isso tudo, a administração tem que olhar para todos os lados. Lógico que alguns casos devem ser priorizados. Você vê, hoje, a população respeita e tem orgulho pela Guarda Municipal de Batatais, a Guarda Civil Municipal. O trabalho que esses meninos, esses jovens que aí entraram, que estão fazendo em apoio à segurança pública, é uma coisa fantástica. Você liga, eles são eficientes, imediatos, eles estão tendo orgulho de serem policiais, porque eles são policiais. A Polícia Municipal hoje é a Guarda Civil Municipal, e eles têm orgulho disso. Então, é o que eu falo, muitas vezes você não ofere um grande salário. Eu tenho 27 anos de carreira, eu acho que não ganho o que eu merecia, porque eu sempre trabalhei muito na polícia, como outros. O Zé Carlos, que naquele fatídico acontecimento, ele tinha afastamento. Olha o que é funcionário público, né? Funcionário público que tem comprometimento, que comigo trabalhou 20 anos. Ele tem afastamento até 31 de dezembro, afastamento médico. Ele tem que fazer 3 cirurgias. Ele está com o rosto tudo torto, não está enxergando de um olho, não escuta, só escuta de um ouvido. Ele assinou um termo de responsabilidade junto ao corpo clínico que o atende. Ele ainda tem que fazer 3 cirurgias e voltou a trabalhar, porque ele tem orgulho de ser policial civil. Teve um acontecimento que sequestraram uma família. Num domingo ele saiu da casa dele, a mulher dele ficou desesperada pelo estado que ele se encontra, e ele que fez todo o contato, que fez o serviço de inteligência, que acabou prendendo 2 dos bandidos. Junto com o resto da equipe, o Rodrigo Cocito, no afã de proteger as pessoas, esqueceu até de pôr o colete à prova de bala, quase acontece outra fatalidade. Foi sozinho, com um carro particular, depois chegou apoio da polícia e da Guarda Civil. Então, como não ter orgulho de pessoas que colocam a própria vida em risco? O que está acontecendo agora com a Guarda Municipal. E o que quero fazer com que todos os servidores públicos municipais tenham orgulho de ser um servidor público, trabalhar em prol da população, dizer, eu sou funcionário público e sou respeitado porque eu trabalho e recebo, porque eu mereço receber esse salário.
Doutor, eu agradeço a participação aqui no programa, o senhor sabe que a gente está sempre à disposição. Espero realmente aí, né, que a gente tenha cada vez mais boas notícias, como foram essas aí do deputado Baleia, conseguindo esses recursos, né, já em conta do município, e que a gente passe o mais rápido possível por esse período de dificuldade aí. É o que eu falo, são nesses momentos que você acaba descobrindo quem são os verdadeiros líderes. São em momentos difíceis. E nós temos que superar isso com inteligência, com força, com trabalho e com criatividade. Eu estou aqui, eu sou o vice-prefeito, sou o segundo na cadeia de comando. Eu só vou atuar quando o prefeito se afastar ou viajar por mais de 15 dias, né? Mas eu atuo, eu vou todo dia na prefeitura, eu atendo a população, nunca tive problemas. O Zé Luiz fala, não faça isso, não faça aquilo. Algumas coisas, obviamente, eu vou discutir com ele, porque até para buscar a experiência que ele tem de 3 mandatos de prefeito, mas eu tenho feito muito para a população, atendendo, resolvendo pequenos problemas, mas o principal, o meu trabalho político. Trabalho político, o PMDB hoje está lá no poder, e estando lá ele tem que olhar para a gente também. E o Baleia vem fazendo isso, Léo Oliveira vem fazendo isso, e eu cobro muito deles. E eles sabem que eu cobro, porque se querem reciprocidade, tem que nos dar reciprocidade. E isso eu encontro neles. Desculpem a todos que ouviram, às vezes falei alguma coisa aqui, até um certo desabafo, porque eu tenho orgulho de ver um policial baleado e tenho orgulho de ser policial. E quando eu falo hoje na Guarda Municipal e nos servidores públicos, porque eu sou há 27 anos, eu quero que todos eles sintam orgulho. Muito obrigado. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Você confere agora os aniversariantes do dia e na sequência fica com a programação da TV Brasil. Hoje, quem está apagando mais uma velhinha é a Ana Clara, que está fazendo 7 aninhos. Ela festeja com a família e os amiguinhos e recebe um abraço especial da mãe Lucinéia. E quem também está em festa hoje é o Pedro Antônio Marioso. Ele está comemorando mais um aniversário ao lado dos pais Renato e Cláudia e da irmã Maria Cândida. Parabéns aos aniversariantes de hoje!